estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos começando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Um capítulo intitulado por Allan Kardec de Lugares Assombrados. Este é o quarto programa que nós fazemos sobre este capítulo, porque ele trata de assuntos bastante variados e muito importantes. O estudo está seguindo o item 132 de O Livro dos Médiuns. E nesse item, Allan Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos a propósito do interesse que os espíritos têm depois naturalmente, da desencarnação, por lugares, por pessoas. Então, histórias de lugares mal assombrados, ele queria saber se isso realmente tinha algum fundamento. No entanto, ao desvendar a questão dos chamados lugares assombrados, ele adentra numa temática bastante ampla acerca da expectativa dos espíritos depois da morte, ou seja, do interesse que nós, encarnados, temos depois que afastamos, em definitivo, do corpo físico. E é aí que os espíritos revelam o apego, o interesse, a vontade de ainda continuar nos mesmos ambientes, com os mesmos domínios, com a mesma ânsia de poder. E aí que na questão de número 10, ele indaga aos espíritos: os lugares assombrados sempre o são pelos seus antigos habitantes? E os espíritos dizem a Allan Kardec que sempre não, às vezes. Porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é um espírito elevado, ele vai se preocupar muito pouco, ele não terá interesse pela sua habitação terrena, tanto quanto ele não vai mais se interessar pelo seu corpo, embora tenha, naturalmente, apreço, gratidão pelo lugar que habitou, pelo corpo que teve. Isso é característica dos espíritos superiores, mas não apego. Então, os espíritos vão esclarecendo a Allan Kardec: os espíritos que assombram certos lugares, e ele utiliza a palavra assombrar exatamente por causa da temática, né, do viés de pesquisa de Kardec. Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes não têm para assim procederem outro motivo, senão simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhe inspirem determinadas pessoas. Quando ele utiliza aqui a expressão que os espíritos ficam fixados em lugares por capricho, é em função do interesse que ainda depositam naquele lugar, naqueles objetos. A expressão capricho aqui está ligada exatamente a essa vontade de continuar mandando no lugar. Não aceitam. Inclusive, muitos não aceitam os atuais moradores e passam a perturbar. E aí mostrar a presença deles, os desencarnados assim o fazem, para assustar os encarnados. E dessa forma fazer com que eles mudem, porque ainda querem ficar ocupando o lugar que tiveram. São espíritos inferiores, que não têm nenhuma expectativa naquele momento de elevação, de evolução, e ficam acreditando que ainda estão dominando espaços, quando ninguém é dono de nada.
E também eles aditam aqui que muitos espíritos voltam para certos ambientes por simpatia. A palavra simpatia utilizada aqui por Allan Kardec está se referindo à sintonia, a gostar das mesmas coisas que a pessoa gosta, afinidade. Então, os espíritos são atraídos para lugares em função de afinidades que tenham com as pessoas. Os espíritos se interessam muito mais pelas pessoas do que pelos lugares, regra mais ou menos geral. Então, conforme for o interesse da pessoa, para aí será atraído o espírito. Então, se são pessoas bondosas, caridosas, você cria um campo magnético atrativo de espíritos dessa natureza. Porque quando nós nos interessamos por algo, o nosso desejo se exterioriza e cria um campo magnético atrativo ou repulsivo, dependendo do espírito que estiver ligado àquele interesse, ele vai ser atraído. Se ele não gostar, ele vai ser repelido. É um campo magnético, eu estou falando de imã mesmo. Seria um imã mento-eletromagnético. Ou seja, o nosso pensamento se exterioriza em forma de vontade e nós vamos atrair espíritos que gostam do que nós gostamos. É por isso que os espíritos ficam em certos lugares. Por causa das pessoas. Nós vamos ver com o espírito André Luiz que esse interesse não é à toa. É porque, na verdade, quando alguém convive com outro que exterioriza os mesmos sentimentos e emoções, positivas ou negativas, há como que uma compensação energética. Então, uma pessoa que haja negativamente, ela vai atrair espíritos de igual teor, que desejam o mal, que prejudicam as pessoas, que se entregam aos vícios, aos tóxicos, aos falatórios. Uma pessoa orgulhosa, ela vai criar um campo mento-eletromagnético que atrai espíritos dessa natureza, que passam a obsidiá-la. Mas também que se nutrem com os fluidos vitais que ela exterioriza, que é o que André Luiz chama de vampirização. Nós teremos um momento mais específico para aprofundar o tema. Mas aqui bem fica pontuada a questão de por que os espíritos interessam pelas pessoas. Por que tem simpatia? Isso não é de graça. Os espíritos inferiores aproximam para nutrirem, que aí é a expressão vampirismo, né, que André Luiz utiliza. Mas também para obsidiarem por vingança, por ódio que tem contra aquela pessoa. É a chamada afinidade ou simpatia. Não é porque uma pessoa é simpática, agradável, não é nesse sentido que Kardec usa a palavra simpatia. É por afinidade. Mas também é um espírito, muitas vezes, que gosta de se ligar aos tóxicos, à compulsão alcoólica, por exemplo, vai se aproximar de uma pessoa que também gosta muito de beber bebidas alcoólicas e uso de tóxicos, por exemplo, e os dois vão acabar bebendo juntos. Por quê? Pela ligação íntima que se estabelece, as emanações alcoólicas se exteriorizam, não é? E impregnam os fluidos, ficam marcados no corpo físico, porque também altera a natureza do próprio perispírito. E os espíritos, então, ficam aí porque lhes é agradável. E os encarnados também acham até, num determinado momento, agradável aquela presença, porque há uma compensação de energia entre os dois. É por isso que os espíritos voltam para certos lugares, para conviver com as pessoas. Porque querem se vingar delas, porque querem persegui-las, porque querem se aproveitar do fluido vital delas. Por isso é muito perigoso conviver com certa categoria de espíritos. E nós tudo temos que fazer para
desviar o pensamento deles. E é aí que nós temos que nos sintonizar com os espíritos superiores. Os superiores já se aproximam das pessoas, dos encarnados, por outros motivos. Para fazerem o bem, para protegerem, porque gostam, porque ficam no mundo espiritual também preocupados no sentido de interesse para que a pessoa tenha uma existência terrena profícua. É aí que aproximam os familiares amigos, os espíritos protetores, espíritos que às vezes a gente nem conhece, mas que se aproximam de nós para nos proteger. Eles estão sempre ao nosso alcance. Basta melhorarmos a nossa sintonia. E que se dá muito pela prece e pela alteração do comportamento. Então, Allan Kardec, na questão número 10, vai aditando, né, outras perguntas e completando esse pensamento. Podem estabelecer-se no lugar deles, podem estabelecer-se, os espíritos, num lugar desses, com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Então, espíritos superiores que vêm proteger uma família não vão causar ruídos, não vão bater em móveis, não vão criar nenhuma sensação desagradável. Ao contrário, o ambiente será protegido, porque os espíritos superiores, a presença deles afasta os espíritos inferiores. Aí Kardec faz uma pergunta relacionada até com o que se chama muito de lenda urbana, não é? Histórias que se ouve por aí de fantasmas, de aparições. Então, na questão número 11, Kardec pergunta, haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Em toda cultura tem sempre uma história assim, um pouco folclórica em torno de assombrações, e os espíritos dizem a Kardec que essas histórias, como essa da Dama Branca, ou seja, uma mulher que aparece de branco para assustar as pessoas, às vezes caminhando em torno do cemitério, coisa assim, isso é mero conto. No entanto, ele adita algo interessante. O Espírito diz a Kardec, extraído de mil fatos verdadeiros. Extraído de 1000 fatos verdadeiros. Ou seja, existe um fundo de verdade. Realmente os espíritos podem manifestar a sua presença, podem circular, e eventualmente algum médium vidente identificar. Mas, a partir dessa percepção, não é, surge aí o folclore, as pessoas aumentam muito. O espírita, o adepto espírita, tem que saber extrair desses contos populares a verdade, o exagero, o misticismo. Não é que a gente vai se tornar cético, mas um pouco mais crítico. Então, a pessoa muitas vezes vem relatar que em tal lugar está acontecendo certa coisa, é preferível observar se realmente aquele lugar está assediado por espíritos, nunca utilizando a expressão mal assombrado, porque essa expressão ela é muito mais popular. Tecnicamente, se refere à presença de espíritos que podem se manifestar. Isso é óbvio. A questão número 12, Kardec pergunta aos espíritos, será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Aí fala do medo, né? Tem muita gente que tem medo de ir em certo lugar, porque ali, supostamente, tem espírito que está assombrando o lugar. A verdade é que tem espírito. Porque todo lugar tem espírito. Isso ele vem repetindo várias vezes. Para tirar essa mística de que porque o lugar é uma ruína, ali tem mais espírito do que em outro lugar. Ou porque é uma casa mais antiga, ela vai ter mais espírito do que em outro lugar. Não quer dizer isso, necessariamente. Mas os espíritos estão em todos os lugares. Então, será racional a gente ter medo desses lugares, medo dos espíritos, da presença dos espíritos? E os mentores dizem a Kardec não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo nele desordens, ou seja, manifestações ostensivas, barulhos, movimentos, antes querem divertir-se à custa da credulidade
e da covardia das pessoas, do que propriamente fazer mal. Então, realmente existem lugares em que espíritos manifestam a sua presença, mas a maioria das vezes é para aproveitar do medo que a pessoa tem e da credulidade dele achar. Então, na verdade, são espíritos brincalhões, espíritos que estão zombando da pessoa. Quando o espírito vê que não vai causar efeito nenhum, que ele não vai te causar medo, então ele para com isso. É o que os espíritos vão dizer aqui. Aliás, deveis lembrar-vos, continua a resposta a Allan Kardec, de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado. Ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram o ensejo de manifestar a presença neles. E isso vai depender da presença de um médium de efeito físico, o médium que libere ectoplasma para que esses espíritos possam provocar ruídos. Regra geral, porque eles podem recolher esses fluidos em outros lugares, se quiserem causar medo e perturbação em algumas pessoas. Mas quando os espíritos dizem aqui para Kardec que a gente tem que entender que está sempre rodeado de espíritos, é para tirar medo, é para tirar misticismo, essa ideia comum de que um lugar é assombrado e o outro não é assombrado. Isso não existe. Os espíritos vão existir em todos os lugares. O problema é a categoria dos espíritos, né? Que é a pergunta seguinte. Quando ele está falando aqui de espíritos que estão perturbando os lugares. É a questão número 13. Haverá meios de os expulsar? Então, ele aqui está perguntando se há alguma forma de expulsar os espíritos. Há. Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso, mais os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, bons espíritos praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão. Visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e tereis bons espíritos junto de vós. A pergunta de Kardec é extremamente atual para o trabalhador espírita e importante. Existe meio de expulsar espírito? A resposta é interessante, diz que há meio de expulsar espíritos. Mas não da forma que se pensa, com palavras sacramentais ou exorcismos. Porque o que é exorcizar? É exatamente isso de retirar espírito, expulsar por meio de ameaças. Então, existe uma ideia muito comum de que espírito inferior tem que ser expulso. Por isso que Kardec fez essa pergunta. E os espíritos disseram que, quando se tenta expulsar um espírito, às vezes com palavras de ordem, mandando, querendo expulsar mesmo, agredindo o espírito, ofendendo, ameaçando, isso mais atrai, porque eles acham isso tão ridículo que eles mais aproximam, porque isso não tem efeito nenhum sobre eles. Palavras não têm efeito sobre os espíritos, senão o sentimento que acompanha as palavras. E aí ele diz qual é a forma que tem. Ele usa a palavra expulsar, os espíritos para Kardec, porque Kardec usou a palavra expulsar, porque essa era a palavra, era isso que ele queria saber mesmo, se é algum meio de expulsar. Porque as pessoas falam em expulsar espíritos. E a resposta é surpreendente. Os espíritos são afastados pela presença dos bons, porque eles são incompatíveis, então você não precisa expulsar. O problema não é você preocupar com os maus espíritos, em outras palavras. A questão é você se preocupar em atrair os bons espíritos, que os perturbadores se afastam porque não suportam a presença dos bons. É diferente. Uma coisa é eu me ficar excessivamente preocupado com espíritos inferiores que me acompanham.
tem muita gente que se preocupa com espíritos inferiores que o acompanham. Acham que estão sempre rodeados de espíritos perturbadores. Isso existe, muitas pessoas pensam assim. Mas deveriam pensar o contrário. Pensar em atrair os bons e se preocupar em sintonizar com os bons, desligando-se, dessintonizando-se com espíritos inferiores. Por quê? Atraindo os superiores, você afasta os inferiores. Eles, os espíritos, afastam os inferiores, não nós. Por isso que quando se observa em reuniões mediúnicas, que se dizem espíritas, aquela cultura de afastar espírito, isso não corresponde com a realidade do propósito da reunião mediúnica espírita. Essa cultura de expulsar espírito, ela não é nova. Tanto é que a expressão que se usava era doutrinação. O que é a doutrinação? É você procurar levar a doutrina de forma espírita, impondo ao espírito para que ele seja expulso. Eu tenho um espírito que me persegue, é a ideia que se tem. O que eu tenho que fazer? Afastar esse espírito. É assim que se pensa. O espírito me prejudica, eu tenho que expulsá-lo. De qualquer maneira. Então, existem até grupos espiritualistas que têm técnicas próprias de afastar espíritos. Eles criam. Alguns desses grupos colocam na frente das suas portas que são centros espíritas. Mas centro espírita é aquele que segue o espiritismo. Tem grupo mediúnico que nunca estudou o livro dos médiuns e se diz espírita. Não é, porque ele não conhece. Como é que eu digo que aceito uma doutrina se eu não conheço? Mas aí os dirigentes e o próprio grupo criam métodos próprios e criam risco. Porque Kardec teve uma orientação de espíritos muito superiores para organizar o livro dos médiuns. Eu posso criar um método para ameaçar o espírito, para passar o espírito de um enfermo para um médium, que é aquela ideia de passar espírito, né? Vamos passar espírito para tirar espírito. Então, muitas vezes a gente vê essa ideia, nós temos que tirar espírito das pessoas, e tem gente que fica nessa ideia de tirar espírito, toda semana está tirando espírito das pessoas. A palavra é essa mesmo, é expulsar espíritos. Poucos se atentam a essa pergunta 13 de Allan Kardec. Que a questão não é expulsar espírito, é atrair os bons espíritos. A propósito desse assunto, que é muito interessante, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, tem uma prece que Kardec coloca ali, chamada prece para afastar os maus espíritos. Muitas pessoas decoram essa prece para afastar os maus espíritos. A ideia é de expulsar, né? Mas poucas pessoas leem o prefácio dessa prece. Olha o que Kardec diz aqui no prefácio dessa prece para afastar os maus espíritos. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar a contaminação dos vermes, também se deve limpar a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, embora nos deem força para que lhes resistamos. Então, eu posso até ter bons propósitos, mas eu tenho que atrair os bons espíritos e tirar de mim o que atrai os maus espíritos. Quando ele diz aqui que não basta pedir-lhes ou ordenar-lhes que se vão,
São essas fórmulas sacramentais que se criam muitas vezes em grupos de doutrinadores que decoram palavras e expulsam espíritos e ameaçam espíritos e agridem para que eles vão embora, como se o problema fosse o espírito. O problema não é a mosca. O problema é o que atrai a mosca. Se você eliminar o verme, a mosca não vem. Então, nós precisamos ter uma inversão de olhar sobre essa questão da desobsessão, que é o que nós estamos falando aqui em outras palavras, quando ele toca aqui na questão de expulsar, não é? Os espíritos, ou seja, eu quero me livrar de algo que está me perturbando. Mas eu tenho que ir na causa. O espírito se aproximar da pessoa é o efeito. A causa são os defeitos morais da pessoa. É por isso que há uma inversão muito grande nessa cultura de afastar espírito, que a gente vê, inclusive, em muitos agrupamentos espiritualistas. Eu coloco espiritualistas porque eu não posso dizer espíritas, porque o que se presume é que o espírita saiba o que nós estamos comentando. Mas é preciso tirar essa cultura de tirar espírito das pessoas. Ninguém tira espírito de ninguém. Os espíritos ficam porque são convidados, são atraídos. Então, quando eu crio uma forma, porque tem esclarecedor, com todo respeito, ou doutrinador, que tem palavras ali de ordem, né? São verdadeiras tentativas de exorcismo, de expulsar. Mas isso não é eficaz. Porque essa pessoa sempre vai ter problema. Porque o problema é a pessoa. Ela não se modifica. Mas ninguém também diz a ela para se modificar. Porque muita gente gosta de reunião mediúnica para ver afastar espírito. Infelizmente, essa é uma realidade. E é por isso que o estudo da mediunidade precisa abrir os nossos olhos. O que é que atrai os bons espíritos? Está no item 227 do próprio Livro dos Médiuns. A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Coloquemos isso em nossa vida que nós vamos atrair os bons espíritos. O que afasta os maus espíritos? Ou seja, que nos modifica de sintonia e nos faz sintonizar com espíritos inferiores. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. O que precisa eliminar é isso. Foi o que os espíritos disseram a Kardec. Atraia os bons espíritos. Os maus se afastam. Porque ele não vai encontrar mais ambiente. Ele não vai encontrar sintonia no médium, na pessoa. Ele não vai encontrar afinidade. Não vai ter simpatia. Porque ele está noutra faixa de perspectiva, de pensamento. Então, a gente preocupa muito com o espírito inferior. Nós temos que nos preocupar mais com os espíritos superiores, em atraí-los. Ao invés de eu ficar buscando fórmulas para afastar espíritos maus, que eu me preocupe em atrair, pela minha transformação moral, os bons espíritos. Isso aí é uma mudança de enfoque. Uma posição fica diametralmente oposta à outra. Há uma inversão grande de valores. Então, a casa espírita que se preocupa com desobsessão, ela precisa focar no encarnado, em primeiro lugar, para que ele se modifique. E depois, o espírito vai ser esclarecido, se manifestar, mas ele já vai se estruturar, vai ter força para vencer esses problemas que a pessoa passa. Essa pergunta aqui, a pergunta A, a pergunta de número 13A, é muito interessante, que avança um pouco nessa questão. Há, no entanto, pergunta Allan Kardec, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as estripulias dos maus espíritos. Por quê? Eu até recebi uma pergunta dessa durante a semana, me chegou essa pergunta. Por que a gente vê pessoas tão bondosas e às vezes sente uma vibração tão pesada? Olha o que os espíritos dizem a Kardec.
Se essas pessoas são realmente boas, se são realmente boas, isso acontece talvez como uma prova para elas, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais a possuem. É o falar e o fazer, né? Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. Isso aqui é um princípio de transformação moral. A questão não é exibir ser uma pessoa bondosa. É ser de essência. Não é falar. Por isso é que se vê pessoas aparentemente bondosas que estão às voltas com graves obsessões. Porque essas estripulias que é colocado aqui chega a níveis os mais variados. Desde uma batida, um ruído, mas a perseguições, a problemas que se cria na vida da pessoa, a domínios psíquicos. A expressão aqui é bastante ampla. E a gente pensa que pela pergunta, às vezes pela singeleza da pergunta, quando ele pergunta se pessoas bondosas vivem às voltas com estripulia, como se o espírito estivesse brincando. Mas não é só isso. Não é, o espírito não só brinca, não. O espírito persegue mesmo. E quer prejudicar, quer vingar da pessoa. E cria situações para complicar a existência da pessoa. Mas qual é a resposta? É aí que tá, muitas pessoas chegam na casa espírita querendo uma solução milagrosa para os problemas. E aí você diz para a pessoa estudar, para a pessoa ler o evangelho, ela afasta do centro. Por quê? Porque ela quer alguém que vá lá, tire aquele espírito, para ela continuar na mesma vida que tinha, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos ambientes desagradáveis, com esse mesmo perfil que nós lemos agora há pouco, de identidade de pessoas inferiores. Muitas vezes é para isso que a pessoa quer que o espírito se afaste, para ela continuar a vida que tinha. E não para ter uma transformação real interior. Isso é muito importante observar. A verdadeira pessoa boa pode até ter assédio dos espíritos perturbadores. E aí é uma coisa muito importante também a considerar. Todos nós estamos sujeitos ao assédio de espíritos inferiores. Todas as pessoas. O trabalhador espírito, o trabalhador no bem, vai ser sempre alvo de perseguições espirituais. É preciso acostumar com isso. E não reclamar, e não largar o trabalho. É preciso a gente entender que estamos num planeta inferior e que esses espíritos sempre vão nos assediar. Isso é normal. Quando a gente coloca nessa questão de normal, a gente não desespera, não fica ansioso, não fica nervoso, não fica preocupado que está tendo perseguição. Ora, se eu percebo, o que eu vou fazer? Se eu percebo a influência negativa, eu vou buscar a presença dos bons pela prece, pela mudança comportamental. Tem médios que querem resolver os seus problemas milagrosamente. Quando se diz a ele, ore, ele acha que isso é uma orientação muito singela. O que a pessoa quer é que se reúna um grupo de médiuns e atraia esse espírito incorpora e ele vai ser expulso e a pessoa vai sair do centro aliviada para voltar, chegar em casa e brigar com os familiares e voltar ao comportamento de ódio, de mágoa de sempre. Isso é muito comum. Não é raro isso. Quando, na verdade, é preciso ter uma mudança na ótica da desobsessão, do afastamento de espíritos que estão à volta das pessoas perturbando. Atrair os bons espíritos pela mudança comportamental. Porque também não adianta só as palavras. Orar, orar, orar. É importante. Mas se eu não esforçar para melhorar o meu comportamento, serão palavras. Kardec fala isso muito no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso ter esforço. É claro que ninguém transforma da noite para o dia. Porque é o que nós estamos colocando. Esse embate com o espírito inferior, nós sempre vamos ter. É da faixa evolutiva do planeta.
Agora eu não preciso ficar obsidiado. Não preciso ter medo. Eu não preciso ter ódio. Não preciso reclamar deles. Ao contrário, é atrair os bons. E orar pelos espíritos inferiores, porque essa prece que eu falei aqui para afastar os maus espíritos, uma prece belíssima. Mas Kardec mostra, faça a prece, peça se você mereceu o afastamento, mas antes, modifique-se. Porque você está atraindo. Então, eu atraio o mau espírito e depois quero afastá-lo? É um pouco incoerente. É isso que Kardec está nos colocando. E ainda continuando a análise da questão número 14, que se deve pensar em relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados maus espíritos. E aí os espíritos respondem a Kardec, mais ou menos o que nós já comentamos: já tivestes ocasião de verificar a eficácia desse processo? Ele coloca aqui a palavra exorcismo, mas foi o que nós definimos. É expulsar, afastar, dar uma ordem. Muitas vezes a gente vê uma pessoa indo ao centro e realmente ela recebe. Na semana seguinte ela volta, está do mesmo jeito. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que por décadas afastaram os maus espíritos que estavam do seu lado em reuniões mediúnicas. E a gente fica se pensando, por que essa pessoa atrai tanto espírito? Teria que ver a intimidade, não é? Da pessoa. Não tens visto, ao contrário, as estripulias redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo? Kardec estuda alguns casos desses na Revista Espírita. Tenta expulsar o espírito, mandar embora, piora, porque eles acham aquilo ridículo, não afeta eles. O que afeta os espíritos inferiores é a presença dos bons e o amor que se coloca nas palavras. Não adianta mandar embora. Eles não vão. E às vezes até piora mesmo. Kardec relata vários casos de fenômenos de efeito físico em que isso acontece. É que os espíritos que as causam, né, essas perturbações às pessoas, se divertem, principalmente quando são tomados pelo diabo. Aí que eles acham graça, segundo os próprios espíritos. Porque eles veem que é uma infância espiritual da pessoa acreditar que espírito é o demônio e tentar expulsar. A questão não é essa. A questão é de transformação moral, é de evangelização do encarnado, esclarecimento do desencarnado, pela presença dos bons espíritos. Kardec faz um comentário: os espíritos que não se apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. Aqui ele está querendo dizer que nem todo espírito inferior é um espírito mau. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Aqui, essa expressão, ajudar esses espíritos sofredores orando por eles, é muito importante. E muitos médios reclamam que vão a certos lugares e voltam de lá atraindo espíritos. Eu fui até o lugar, um espírito veio atrás de mim. Se isso acontecer, ore pelo espírito, porque você está tendo a oportunidade de fazer a caridade. O que, na maioria das vezes, não acontece. Porque só se o espírito tiver muito mais afinidade com você do que com a pessoa que ele estava ligado lá naquela casa que você visitou. Agora, se esse espírito tiver o espírito tiver o merecimento de ser afastado, e você ora por ele, isso será um grande benefício. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem juntos de vós. Ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que sucede. Não é dar gargalhada, não é?
Na verdade, é não dar interesse a isso. Os perturbadores se cansam verificando que não conseguem amedrontar nem impacientar, tá vendo? Aqui o que ele coloca, se você não tiver medo nem perder a paciência, muitos espíritos são afastados. Kardec, então, faz um comentário fechando essas questões todas. Com base das explicações acima, nós temos que entender que espíritos se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, no entanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos físicos ou sensíveis. Qualquer lugar pode constituir moradia obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais manifeste a sua presença. Isso pode acontecer de nem sempre se perceber. Não ser um médium muito sensível, não é? Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma má intenção alimentem. É porque são espíritos inferiores que não compreendem a realidade espiritual e, pela sua própria mente, ficam ligados ao objeto. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessem pelas pessoas, podem protegê-la. Então, existem espíritos que convivem com as pessoas. Ele está mostrando aqui as categorias, né? Espíritos superiores, que se aproximam, mas existem espíritos também que não são tão evoluídos assim, mas são espíritos bons, e ele utiliza a palavra aqui, comensal. Comensal é aquele que convive junto, é aquele que compartilha do alimento, da mesa, né, que está ali no dia a dia. Existem espíritos simpáticos que querem proteger as pessoas. Um pai desencarnado, uma mãe desencarnada, um amigo, às vezes alguém até desconhecido que está no mundo espiritual e se interessa, porque os espíritos se interessam pelos que ficaram na Terra. O amor não acaba depois que se desencarna, pelo contrário, aumenta. Então é muito comum ter notícia dos pais, amigos, orarem pelos que ficaram no plano físico e até mesmo criar uma proteção para eles. Né? André Luiz, no livro A Terra, Entre a Terra e o Céu, conta um caso muito interessante de uma mulher que odiava uma outra. Ela, desencarnada, odiava uma outra encarnada porque ela havia se casado em segundas núpcias com seu esposo. O ódio não era sem motivo, é porque a desencarnada havia deixado um filho pequeno. E quando o marido casou-se em segundas núpcias, a segunda esposa, de ciúme do pai com o filho, o enteado, ela então foi negligente e ele acabou desencarnando. A história é bastante complexa, mas, resumidamente, esse espírito, essa criança desencarnada, ela precisou reencarnar para se aliviar das dores que manteve no mundo espiritual. Embora criança, era um espírito endividado do passado. Mas mãe é mãe, no plano físico ou no plano extrafísico. E ela vendo o filho, porque ele não cresceu no mundo espiritual, e eu coloquei no grupo do Instagram a matéria sobre manifestação de crianças em reuniões mediúnicas em que a gente comenta essa questão que o espírito cresce. Quando ele tem um certo domínio no mundo espiritual, o espírito cresce. Rapidamente, o crescimento mesmo de tamanho, não fica como criança. Mas espíritos que não dominam a mente ainda permanecem como crianças e às vezes reencarnam nessa condição. É o caso que André Luiz narra no livro Entre a Terra e o Céu. A mãe desencarnada viu o filho desencarnado pequeno em sofrimento profundo, em função de débitos do passado. E aí, então, os espíritos superiores planejaram uma reencarnação daquela criança, ela iria reencarnar rapidamente para aliviar-se das dores. Porque somente a reencarnação poderia apaziguar aquela enfermidade. A mãe
Embora ela odiasse a rival e até havia se tornado obsessora dela, quando ela viu que ela foi causadora da morte do filho, ela se tornou obsessora, uma fera, né? O que é natural, até pelo amor ao filho, das almas que não compreendem a questão do perdão. Então, ela entendeu que o filho precisava realmente reencarnar. Embora aquela mágoa, mas era uma mãe, né? Ela visita o filho no lar da bênção, e lá encontra um espírito muito elevado, Blandina, que cuidava do filho dela. Blandina foi Meimei, um dos espíritos que manifestava pela psicografia de Chico Xavier. Ele adota o pseudônimo no livro Entre a Terra e o Céu de Blandina. Blandina cuidava dessa criança lá, na colônia Lar da Benção. Essa mãe chegou a visitar. Foi quando eles disseram, ele precisa reencarnar. E ela concordou, ele precisa reencarnar. E aí foi que aconteceu o inesperado. Qual a mãe no planeta Terra teria condições de receber no ventre aquele espírito doente? A rival. A segunda esposa do marido. E ela entendeu isso. Ela se equilibrou e entendeu. A cura do meu filho está na reencarnação. E somente aquela mulher que eu odiei até agora há pouco tempo, a minha rival, será capaz de receber o meu filho nos braços como mãe. E isso aconteceu. Ela acabou ficando grávida dessa criança. E a mãe desencarnada. A mãe que odiava a rival. A mãe desencarnada que odiava porque aquela rival foi negligente e deixou o filho desencarnar num acidente. Ela se tornou protetora da antiga rival. Por amor ao filho, passou a amar aquela mulher que caridosamente aceitou o filho no ventre. E foi caridade mesmo, porque a gravidez foi muito complicada. Ela quase desencarnou na gravidez, dado o estado de enfermidade da criança, do reencarnante. Ele tinha tantos problemas perispirituais que se projetava no perispírito daquela mulher, e ela tinha vômitos sucessivos, ela passava muito mal, e muitas vezes ela estava para desencarnar, quem ficava ao lado da cama orando por ela? A mãe desencarnada daquela criança. Então aquele menino passou a ter duas mães, uma encarnada e uma desencarnada. A mãe desencarnada, quando via que a enfermidade estava grande, que ela poderia desencarnar e frustrar a gravidez, ela buscava o auxílio dos mentores espirituais, ia até aos lugares que eles estavam, pedia socorro para ajudá-la, para ela suportar a gravidez, porque o menino precisava reencarnar. Ele estava quase frustrando a gravidez, tendo um aborto ali, porque ela não estava aguentando os fluidos deletérios, negativos daquele espírito. E ela o recebeu, então, nos braços. A criança acaba reencarnando. E aquela que odiava passou a amar. Eu achei muito interessante essa história, porque mostra como é que uma pessoa sai de um ponto de perseguidor e se transforma em mentor. Porque realmente ela se tornou um anjo de guarda da família. Ela passou a ajudar a antiga rival, que passou a amá-la, porque ela se tornou mãe do filho, né? Ela tinha o mesmo amor por ela, gratidão porque ela recebeu o filho, com o sacrifício da saúde física. E também amparar o antigo esposo, que estava encarnado ainda, porque estava recebendo ali o filho. O mesmo filho que havia desencarnado há pouco tempo estava voltando numa nova encarnação. Então, o caso é interessante porque mostra como é que as pessoas podem se transformar em mentor. Qualquer pessoa pode se transformar num mentor depois que desencarna. Achei muito interessante a narrativa de André Luiz, porque ela muda de posição durante a história exatamente por amor ao filho e passou, por isso, a amar
aquela que acolheu, que o acolheu, e o esposo em segundas núpcias. É o ódio transformado em amor. O mentor se constrói. Ela evoluiu. Aquela mãe desesperada, desencarnada, evoluiu. E passou a proteger aquele lar. Passou a ser protetora daquela família. Não era um espírito muito elevado, mas era alguém que já conseguia amar. Não era um espírito iluminado e sublimado. Era alguém que se preocupava com o bem-estar de outrem no mundo espiritual. Nós temos muitas pessoas assim do nosso lado, desencarnadas. Nós temos muitos espíritos amigos nessa condição. É o que Kardec anota aqui. Muitos espíritos que convivem conosco são úteis, porque se interessam pelas pessoas e podem protegê-las. Deixemos de preocupar com os obsessores. Preocupemos-nos conosco, com a nossa transformação moral. Preocupemos em atrair os bons espíritos, porque são eles que afastam os maus espíritos. Eles são misericordiosos. Ou os espíritos se afastam espontaneamente, ou vão acabar sendo influenciados pelo amor desses elevados espíritos. Por isso a prece é tão importante. Nesses programas todos, desse capítulo, nós temos falado muito sobre prece. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar esse capítulo, nós vamos para o capítulo seguinte no próximo programa, uma frase que eu acho belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, é o título do capítulo do Evangelho, que é bem esse assunto tratado por Allan Kardec no capítulo dos lugares mal assombrados, porque ele trata do apego e da nossa fixação mental, das ligações que estabelecemos com os espíritos pela afinidade, a importância de atrair os bons espíritos, de não ficar tentando expulsar mau espírito, mas simplesmente dessintonizando dele, deixando de atraí-los. E a frase excepcional. Dizem os espíritos a Kardec, a regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Nós falamos muito de era de regeneração, de planeta de regeneração, da regeneração que vai chegar, e aqui os espíritos mostram um ângulo diferente desse tempo de regeneração. Só será possível, nós só chegaremos na era da regeneração. Sair de provas e expiações para chegar no plano de regeneração. Mediante a união sincera e fraternal entre espíritos e os encarnados. Hoje não é assim. A maioria de nós está duelando com os espíritos, digladiando com os espíritos, atraindo em relações por ligações verdadeiramente pernósticas, promíscuas. A convivência nossa com o plano espiritual, na maioria das vezes, não é saudável. Por causa do nosso comportamento, do nosso pensamento. E os espíritos ficam inferiores. Daqui a pouco, nós saímos do corpo e continuamos como estamos, e o outro reencarna e a gente continua na mesma linha de ódio, de mágoa, de aproveitar os fluidos vitais, de vampirização. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Oremos uns pelos outros. Aprendamos a amar, porque já estaremos exercitando a condição de mentores depois que desencarnarmos. Interessemos pelo próximo e fazer o bem pelo próximo, porque depois na vida espiritual vai ser mais fácil.
Veja o caso da mãe revoltada que acabou se tornando uma protetora do próprio lar. Ela só pôde fazer isso no momento em que ela deixou de odiar e passou a amar sinceramente. Bom, vamos ver se temos algumas perguntas aqui sobre esse tema. Várias perguntas. O fenômeno, a Maria Cristina nos pergunta, o fenômeno realizado pelo espírito citado no artigo da Revista Espírita, História de um Danado, foi uma aparição ou foi uma materialização? Ele aparece, essa história, o Kardec intitula História de um Danado, é muito interessante. É um espírito que aparece, mas ele aparece de tal modo, ele está materializado de tal modo que as pessoas não diferenciaram se ele estava encarnado ou não. Mas essas expressões que é usada aqui na pergunta, aparição ou materialização, é a mesma coisa. Existem vários tipos de aparição. Um espírito que aparece para um vidente, só o vidente vê, Kardec chama de aparição. Quando você sonha com alguém e encontra esse alguém, encarnado ou desencarnado, no sono, durante o sono, e você lembra disso, ou não lembra, mas você encontra alguém durante o sono, vê alguém, Kardec usa a expressão aparição também. E para os espíritos materializados, que você pode saber que está materializado ou não perceber que está materializado. Ele também utiliza a palavra aparição. Então, ele utiliza a palavra aparição em várias situações. Então, um espírito materializado é uma aparição. O que podemos fazer além da prece do Evangelho para auxiliar os irmãos que nos perseguem? Acredito que essa é a pergunta da Ione. Além da prece do Evangelho. A prece do Evangelho já é muita coisa. No Evangelho você vai ver que Kardec diz que nós precisamos também perdoar. No capítulo 28 tem várias preces, e no preâmbulo dessas preces há explicações muito importantes. Lá tem uma prece para os espíritos obsessores, em que, a certa altura, Kardec sugere que a gente diga, eu te perdoo. Não é? Então, o perdão também é algo muito importante, é um ato evangélico em relação aos espíritos. Então, nós temos que orar pelos espíritos que nos perseguem, ler o Evangelho para que a gente mude o comportamento e colocar no coração perdão, ter paciência, ter aceitação e procurar fazer o bem para as pessoas. Porque quando os espíritos inferiores nos veem fazendo o bem, ou eles aprendem a fazer o bem sinceramente, ou acabam buscando alguém que não faça o bem. Quais os recursos podem ser usados, além da prece e do Evangelho, para auxiliar os espíritos encarnados que foram direcionados por pessoas encarnadas para assombrar terceiros em seu ambiente familiar? Bom, primeiro vamos tirar essa palavra assombrar. Não vamos usar no nosso vocabulário, nós estudantes de espírito, daqui para frente, não se usa a palavra assombrar. Espíritos que estão presentes no lugar. E é interessante porque ela coloca uma questão aqui, se é possível, né? Você enviar um espírito para perturbar outra pessoa. Esse é um tema muito delicado, porque os espíritos são pessoas que têm também seus interesses. Tá? Não basta eu mandar um espírito atrás de uma pessoa para ela ir, nem prometer coisa para esse espírito. Aquela pessoa que eu pretendo fazer o mal precisa estar na faixa de sintonia. Se ela não estiver na faixa de sintonia, aquele espírito não vai ter acesso. Existem espíritos inferiores, tão humildes, que se sentem na obrigação de atender o que a gente pede. Isso existe. E a gente não pode explorá-los nesse sentido, porque nós estaremos criando compromissos espirituais seríssimos com eles. No futuro, poderão reencarnar na nossa família para reparar o dano.
A gente não deve fazer isso. Mas a pessoa com que se pretende prejudicar, ela precisa elevar o padrão de pensamento. E o espírito, para ter acesso, ele precisa ter sintonia com a pessoa. Então, a questão, pensando aqui pelo lado do perseguido, nós todos temos que elevar o pensamento, mudar o comportamento e ter paciência, porque isso acaba sendo superado. No caso de espíritos que não são superiores, mas que fazem parte da vida anterior de um encarnado e se aproxima dele na intenção de ajudar, pode acabar obsidiando o encarnado, só se ele não souber como ajudar. Às vezes a pessoa aproxima achando que está ajudando e está perturbando mesmo. Isso é possível acontecer. Tá? Porque às vezes a pessoa é atraída. Mas se a pessoa, o encarnado, está imbuído de bons pensamentos, o seu anjo de guarda vai ajudar a neutralizar a ação daquele espírito e orientar. Às vezes uma pessoa fica pegada à outra exatamente por medo de separação, por causa da morte, quer ficar ligado. E acha que está ajudando e pode estar prejudicando. Aí, nesse caso, o importante é a oração, para esclarecer essa pessoa que está prejudicando sem querer. Às vezes a pessoa prejudica sem querer. Tem muitas perguntas, o nosso Telegram já está aberto, tá? E vocês podem fazer as suas perguntas lá. Poderíamos auxiliar os maus espíritos em vez de expulsá-los? Foi tudo que nós falamos hoje, né, Neuza? Nós temos que auxiliar os espíritos maus, orando por eles, desejando o bem. Não pensemos que a prece é pouca coisa, não. Prece é o remédio eficaz. Algumas perguntas sobre assuntos variados aqui, podem colocar lá no Telegram, ele está aberto. O endereço do Telegram, você baixa o aplicativo e coloque lá, @FebTV_Médiuns. Nós vamos responder as perguntas, sendo possível, e também você vai estar ligado à programação da FebTV. E lembrando sempre, o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FebTV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. E os nossos programas ficam gravados. Acesse no site febtv.com.br/médiuns. Todos os programas estão lá, você vai poder assistir na sequência e acompanhar a programação. E também ali no site da FebTV estão as perguntas que já foram feitas, estão postadas no Telegram, estão todas reunidas por assunto. Eu vou ficando por aqui convidando você, finalmente, para ser um padrinho da FebTV. Ajude a FebTV a manter no ar, a levar esses e outros assuntos tão importantes para nós todos, estudantes da verdade. Lembremos sempre, perseverança, estudo e disciplina é a base do equilíbrio. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FebTV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier,
Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição, qual a sua missão, como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.